E queridos, hoje eu tenho uma mensagem da parte de Deus. O que, se nós pararmos para analisar a minha vida, a tua vida, se pararmos para observarmos tudo que o Senhor tem para mim e para você, nós vamos ver o que coloca um ponto final nas nossas dificuldades. O que acaba com as nossas dificuldades. O que acaba com os problemas que nós temos. A Bíblia nos dá essa direção. A Bíblia nos dá essa diretriz. A paz, paixão, Deus abençoe, Gicilene. E ao saber o que temos que fazer para acabar com os problemas, a nossa vida começa a caminhar muito mais fácil. Porém, precisamos nos atentar a algo do que? O que será que eu tenho feito para conseguir resolver isso? Qual a minha parte? Qual a minha parcela? Onde eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Porque entendo o seguinte, bispa, mas eu venho aprendendo com a senhora, que é Deus que está no controle de tudo. Eu não discordo. Concordo em gênero, número e grau. Deus é quem está no controle de todas as coisas. Amados, eu tô tendo que resolver aqui um probleminha técnico. Por isso que eu tô olhando aqui pro lado da tela. Porque quando a gente faz parte da equipe técnica, você acaba tendo que ver um monte de coisa. Quem é o técnico de som sou eu, quem é o técnico de imagem sou eu, quem é o técnico do conteúdo sou eu, então acaba tendo um monte de coisa pra gente resolver. Só que algo que eu e você precisamos compreender, precisamos aprender, é que quem coloca um ponto final nos nossos problemas somos nós. Quem também, muitas vezes, acaba criando os problemas também somos nós. Algo que eu e você precisamos aprender, o que eu posso fazer para mudar a situação. O que eu preciso fazer para mudar a minha situação. Porque tem pessoas que acham o seguinte, poxa vida, é o que Deus vai fazer por mim, o que Deus vai fazer pela minha vida, o que Deus vai fazer pela minha história. Deus tem a parte dele que ele vai fazer. Só que se nós formos parar para reparar o que a Bíblia nos ensina, é o quê? Dai um passo a mim que eu darei dois a vós outros. Deus, ele age em parceria comigo e com você. Então, primeira coisa, você vai ter que ter uma atitude. Você vai ter que ter um posicionamento. Que atitude eu tenho que ter para Deus mudar a minha situação? E é isso que eu quero trazer aqui com você. Porque entenda uma coisa, o fim que eu e você teremos depende das minhas atitudes, depende das tuas atitudes. Depende até que ponto eu vou suportar aquela situação. Depende até que ponto eu vou aguentar e eu vou tolerar aquilo na minha vida. Porque se nós pararmos para analisar, vamos lá, o Senhor está me fazendo ir um pouco além, né? Mas vamos lá, Espírito Santo. Se formos parar para analisar, quanto que a situação de Israel naquela época, que os medianitas assolavam, e Gideão estava ali, os medianitas assolavam, o povo adorava a Baal, o povo se prostrava a outros deuses. Se pararmos para pensar, quando que a situação deles mudaram? Porque se você for analisar comigo em Juízes, salvo engano, acho que é capítulo 7 ou 6, tá ali. Que não era isso que eu ia pregar, o Espírito Santo está guiando para outra área. O que aconteceu ali? Todos oraram ao Senhor. Todos buscaram ao Senhor. Todos se reuniram e clamaram ao Senhor e pediram ao Senhor o livramento. Porém, após eles orarem, após eles buscarem, não apareceu um anjo. Não apareceu um anjo. Já preguei diversas vezes essa mensagem, nenhuma delas você vê aparecendo um anjo para libertar eles. Não. Eles oraram, eles clamaram e Deus continuou no mesmo lugar. Tem pessoas que acham que a vida dela vai ser resolvida só com oração. Deixa eu dar uma colherzinha aqui de amadurecimento para você, filho, filha. A oração, ela vem porque você está cheio de fé. A oração, ela só sai quando você tem fé. Porém, a fé sem obra é morta. Do que adianta eu ter fé e não ter obra para mostrar a minha fé? Você me diz que tem fé e eu te digo que eu tenho obras, e pelas minhas obras eu te mostro a minha fé.
Então aprenda uma coisa, o que vai colocar um ponto final no meu problema? O que vai fazer eu mudar a minha situação? O que vai fazer eu sair desse cativeiro? Você. Não, bispo, não sou eu. É você. É você. Porque você é agente de bênção de Deus. Você é agente de milagre de Deus. Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus escolheu você. O que precisa ser feito? Você se posicionar. Eu sou bênção de Deus. Eu sou agente de milagre de Deus. Então o que Deus quer que eu faça, eu farei. O que Deus espera de mim, eu vou dar a Ele. O que o Senhor está desejando da minha vida, eu darei a Ele. Daí um passo a mim que eu darei 2 a vós outros. Querido, querida, nós precisamos aprender a nos posicionar. Primeira coisa que eu quero te trazer aqui. Primeira coisa, se posicione. E agora eu vou entrar na mensagem que eu havia estudado para trazer para vocês, porque assim, o Espírito Santo, a obra é dele, a mensagem é dele, e quem fala que a gente vai falar é ele. Só que ele é tão perfeito que ele casa na misericórdia infinita dele, o que eu havia estudado, para onde ele levou, ele vem em casa agora. Porque é exatamente o que eu quero ler com vocês, em 2 Reis, capítulo 15, versículo 1, diz assim: no ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, que houve a divisão das 2 tribos, ficou Judá e Israel. Jeroboão ainda era o rei de Israel. Começou a reinar Azarias. Se formos estudar, também esse rei, ele tem o nome de Uzias. Ele foi o 9º rei em Judá. E a história dele vem melhor em 2 Crônicas. Filho de Amazias, Azarias ou Uzias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 17 anos quando começou a reinar. E 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez, olha aqui o que é você ter propósito para mudar a tua história. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Observa comigo que a Bíblia, principalmente quando ela vai dizer dos reis, quando ela vai dizer dos juízes de Israel, ela diz muito sobre as atitudes deles. Vamos linkar novamente que o Espírito Santo faz isso. Vamos linkar novamente com Gideão. O que fez Deus aparecer não foi a oração. A oração gerou fé. O que fez o anjo aparecer foi Gideão estar malhando trigo no lagar. No lugar onde ele deveria pisar a uva, no lugar onde ele deveria cuidar da uva, ele estava malhando trigo às escondidas. O que faz o anjo do Senhor aparecer para te dar um direcionamento? O que faz as bênçãos de Deus te alcançar? O teu posicionamento. Quando você se posiciona, olha aqui, e fez o que era reto. O fez é um ato, é uma atitude, é uma posição. Tem pessoas que não vivem milagres porque na realidade elas não se posicionam. Tem pessoas que não vivem milagres porque na realidade elas não sabem nem o que elas querem. Como Deus vai te dar o que nem você sabe que você quer, filho? Tem pessoas que Deus fala, olha, pede que eu te dou. Já pensou? Agora olha o Espírito Santo do outro lado. Já pensou se o Espírito Santo tivesse aparecido para Salomão e dito assim, Salomão, depois de Salomão oferecer 1000 holocaustos, depois de Salomão pagar pelas terras, depois de Salomão fazer tudo aquilo, o Senhor aparece para Salomão em visão e diz, Salomão, Salomão, o que queres? Me peça o que tu queres. Tem pessoas, querido, querida, que ela não se prepara, ela não pensa o que ela quer de Deus. Ela não pensa o propósito que Deus tem para a vida dela. Ela não pensa, ela não vive, ela sobrevive à situação. Deus não te chamou para você sobreviver, Deus te chamou para você viver. E eu posso te afirmar e te garantir isso, porque a Bíblia diz em João 10:10, eu vim para que tenhas vida. Eu não vim para que sobrevivas, eu vim para que tenha vida. E um dos fatores de alguém que tem vida é saber o que você espera da tua vida. É tão engraçado se nós formos parar para analisar uma criança. Senta um dia e começa a conversar com uma criança e começa a fazer e ouvir os planos da criança.
Ela tem plano. Eu vou falar pelo meu filho, eu morro de rir com ele, amados. Ele tem 6 anos. Ele fala que quando ele crescer, ele tem um priminho que ele é apaixonado, o Gilcinho. E ele fala que quando ele crescer, ele vai morar com o Gilcinho primeiro. Os dois vão trabalhar, os dois vão comprar o apartamento deles. E eu falo pra ele, ele falou, e a mamãe? Ele fala, você vai ficar com o meu pai. E eu vou sair, eu vou comprar um apartamento. E eu falei assim, mas e a sua mulher? Você não fala que vai casar? Não, mas depois eu vou casar, eu compro apartamento com a minha mulher. Cheio de planos. Porque ele tá vivendo. Ele tá sonhando. Ele tá imaginando. Tem cristãos que estão dentro da igreja. E lembrando que a Bíblia nos ensina a ser como crianças. Que está dentro da igreja e a última coisa que ela faz na vida dela é sonhar. Ela só sabe reclamar da situação, só sabe murmurar, mas não sabe sonhar, não sabe viver. Nesta noite Deus quer te ensinar, nesse culto Deus quer te mostrar, nessa live Deus quer dizer para você, eu quero que você tome uma atitude, eu quero que você tome uma posição, e é posição de vida, é posição de vitória, é posição de milagre. É necessário que você viva os sonhos que Deus tem para tua vida. Só que para Deus colocar os sonhos que Ele tem para tua vida, querido, querida, você precisa fazer tudo o que é bom aos olhos do Senhor. E precisamos tomar cuidado com o quê? Precisamos muito tomar cuidado com as escolhas meia certas que fazemos. Talvez você está aqui me ouvindo e falando assim, como assim, bispa, a escolha meia certa? Deixa eu te explicar. Lembra que eu acabei de ler aqui? E nós lemos que o nome dele é Azarias, mas também foi conhecido como rei Uzias. E acabamos de ler, 2 Reis 15:3, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que seu pai Amazias fizera. Tão somente olhe uma meia escolha errada. Porque tem pessoas que é assim, porque fulano fez e não deu nada, então eu posso fazer que não vai dar nada também. Cuidado. Cuidado. Cuidado quando você se pauta na vida dos outros. Cuidado quando você se deixa medir pela vida dos outros. Cada um Deus trata de uma forma, cada um Deus trata de uma maneira, cada um Deus age de uma forma, cada um Deus vem e trabalha de uma forma e cada um Deus cobra de uma forma. Como eu até ensinei esse domingo ao povo da nossa igreja em Carapicuíba, na estrada da Gabiroba, número 80, eu ensinei a eles. Por exemplo, o pecado de um pastor, ele é mais grave do que o pecado de uma ovelha. Uma ovelha, quando adultera, ela tem um peso. Quando o pastor adultera, tem outro peso. Tem pastores que acham, não, é tudo igual. Biblicamente não é, queridos. É Bíblia. Se nós formos estudar a lei de Moisés, quando o povo pecava, era um tipo de sacrifício. Quando o sacerdote pecava, ele tinha que oferecer sacrifício por ele e pelo povo. Era um sacrifício muito maior. Então, cada um tem uma medida, cada um tem um peso. Talvez você está se comparando com alguém que vai ser o resto da vida, uma ovelha. E qual é o problema nisso? Nenhum, que cada um tem um chamado. Só que Deus pode estar querendo cobrar de você uma pré-preparação para o pastoreado. Então Ele vai te cobrar um pouco mais do que o outro, com a mesma atitude. Deus pode estar te chamando, te preparando para algo grande. E a quem muito é dado, muito é cobrado, Ele cobra de você. Aqui o rei, Uzias, ele tinha o dever de tirar tudo de errado do reino. O pai dele já havia começado, porque entenda que cada vez que entrava um rei em Judá, e esse já era o 9º rei da época, cada vez que entrava um rei, a Bíblia mesmo ensina, mudam-se os profetas, mudam-se as leis. Cada rei tinha uma forma da sua monarquia, uma forma do seu governo, e muitos deles faziam um acordo com outros reis. E o que acabava acontecendo? Eles acabavam, muitas vezes, trazendo a idolatria daquele país que eles fizeram um acordo pro deles. E ia deturpando Israel. E ia acabando com a cultura de Judá, com a cultura de Judá.
E na verdade, aqui a função de Uzias como rei era chegar e tirar tudo, limpar os altares, limpar os altos. Não! Vocês não vão ficar com nada aqui. Vocês não vão adorar outros deuses. Eu sou um novo rei e como rei eu determino que não haverá sacrifício para outros deuses. Só que para não haver uma reprovação em massa do povo, o que Uzias decidiu fazer? Deixa ali. Deixa, porque senão vai todo mundo ficar contra, acabei de assumir, reinei um pouco com meu pai, mas não foi o suficiente, então deixa. Cuidado. Às vezes você está querendo agradar o homem e está desagradando a Deus. Na cabeça de Uzias não tinha problema nenhum, deixa. É só alguns altares ali, é só alguns que estão sacrificando. Querido, querida, Deus acabou de dizer para você. O que você precisa fazer para mudar a tua situação é se posicionar. E a segunda coisa que ele diz para você, se posicione por completo. Chega de ser crente metadinha. Tem gente que é crente metadinha. Tudo que ele vai fazer, ele faz para Deus por metade. Vou adorar o Senhor, adoro pela metade. Ai, cansei, parei. Não, a partir de agora eu vou buscar o Senhor na igreja. Ele vai por 1 mês, 2 meses, 6 meses no máximo. No meio do ano ele já para. Não, cansei, parei. Ai, lá ficava ouvindo a mesma coisa. É crente metadinha, não finaliza. Começou, vai até o fim. Eu tô fazendo um curso de um pastor que é toda terça-feira, por isso que a gente acabou até mudando o horário das lives. Toda terça-feira, 8 horas da noite, começa às 7h30. E 8 horas da noite já tá rolando o curso e eu percebi a diminuição. Como teve ali poucas pessoas no curso. E aí o pastor até, quando eu entrei, o pastor que tá ministrando, até falou, nossa, você tá aí, bispa, que não sei o quê. Falei, pastor, que a gente começa, a gente tem que ir até o final. Não posso largar, o curso não acabou. Eu tenho que ir até o final. Eu tenho me arrastando, às vezes, vai sem vontade, vai cansado, mas vai. Porque eu não posso fazer as coisas pela metade. Eu não posso largar a minha história para trás. Tem pessoas que Deus está dizendo para ela, olha, é para você fazer de novo, é para você insistir, é para você continuar, e ela não quer. Você está agindo na metade. Você está tendo uma boa atitude, porém com falsos princípios. Você está agindo pela metade, Deus não vai te honrar. Precisamos aprender a dar a Deus uma totalidade. Ele teve uma atitude boa, ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, conforme o seu pai. E a parte que o pai dele não fez, que ele poderia ter feito, ele não fez. Precisamos aprender isso, a fazer por completo. Não é porque o outro fez metade que eu vou fazer metade. O outro fez metade, o problema é do outro, eu sou eu, o outro é o outro. Eu respondo por mim. Sempre quando alguém vem conversar comigo, bispa, tal pastor fez isso, eu falo, querido, tal pastor é tal pastor, eu sou eu. Eu só posso responder por mim. Não posso nem responder pelo pastor deles, meu marido, não posso. Só posso responder por mim. Aprenda isso. Quando você começa a responder por você, você começa a olhar a tua vida e falar, opa, Deus fala que eu tenho que dar o melhor. Será que eu tô dando o melhor? Eu sei que não. Mas o outro não tá. Para com isso. Não olha pro outro, olha para você, olha para Jesus, olha para a história que ele tem com você. Porque cada um ele vai cobrar de uma forma. Cada um ele dá uma porção, cada um ele chama de uma forma, cada um ele pede algo de uma forma. E olha o que aconteceu aqui. Ele não tirou os altos. E se nós formos estudar lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, que eu não vou entrar nisso, senão vira uma pregação de 45 minutos ao invés de uma live, vira uma pregação de quase 1 hora. Em 2 Crônicas nós vemos e conseguimos observar que uma atitude em falso, um crente metadinha, um crente que tem atitude mais pela metade, um crente que tem atitude mais fora dos princípios de Cristo, ele pode correr um sério risco de acabar com a própria vida. Porque o que eu tenho que fazer para mudar a situação? Se posicionar com princípios. O que a Bíblia diz sobre isso, não é o que a bispa pensa, porque o que a bispa pensa, filho, não interessa para ninguém. O que o missionário Elias, o nosso presidente e fundador, pensa, também não cabe a ninguém. O
que importa é aqui, ó. O que ela diz. O que ela fala. É isso que eu preciso me pautar. E nós vemos que uma atitude boa, mas pela metade deturpa toda uma história. Ele não derrubou os altares porque o povo sacrificava. E depois lá na frente, sabe o que ele faz? Segundo Crônicas 26 conta que Uzias, ou como nós lemos Azarias, ele decidiu ele mesmo oferecer holocausto ao Senhor. Ele achou que como ele era o rei, como ele tinha um poder, como ele sabia escolher as coisas muito bem, sabe aquele tipo de pessoa que vai para a igreja e ela quer controlar a igreja? Sabe aquele tipo de pessoa que chega na igreja muitas vezes acabada, destruída, Deus restaura, Deus renova, Deus dá fôlego de vida, Deus ajuda a pessoa, mas depois ela quer controlar tudo o que acontece na igreja. Por que que o obreiro não veio? O que que o pastor fez com o dízimo de fulano? O que que aconteceu com Beltrano? Por que a igreja não se posicionou? Uzias tentou ofertar. Ele não tentou tirar. Ele não tentou fazer. Se você for parar para analisar, olha aqui comigo que o Espírito Santo está querendo te mostrar. Se formos parar para analisar, ele teve uma atitude excelente. Qual a maldade? Meu Deus, qual a maldade de alguém ofertar ao Senhor? Analisa comigo. Qual a maldade de uma pessoa trazer uma oferta a Deus? Se formos parar para pensar, não tinha maldade nenhuma, mas Deus viu maldade. Porque, como eu acabei de te dizer, você precisa ter atitude. Segundo ponto, sua atitude tem que ter princípios. Você não pode ser metade. Metade com princípio e metade sem. Não dá para você ser crente metadinha. Tem que ter princípios. Aprenda isso. Você precisa agir com princípios porque o teu Deus é um Deus de princípios. Aquele homem, aquele rei, ele não fez. Analisa comigo, filho, filha, pela misericórdia de Deus. Entenda comigo. Entenda comigo. Qual a maldade? E eu quero a tua participação agora. Qual a maldade em trazer uma oferta ao Senhor? Me fala qual é a maldade. Alguém vê maldade nisso? Poxa, fulano de tal só quis trazer uma oferta. Poxa, fulano de tal só quis ajudar. Poxa, fulano de tal só quis fazer tal coisa. Cadê a maldade? Não tem. Só que para Deus teve. Porque só quem poderia sacrificar era sacerdote. É igual na igreja, a pessoa chega e ela quer saber o que acontece com o dízimo, o que acontece com a oferta, onde o pastor investe, o que aconteceu nisso, o que aconteceu naquilo, por que não resolveu isso, por que não resolveu aquilo. Querido, isso não é função nossa, é função do pastor. Vai ter que dar conta. Fica tranquilo, o pastor vai ter que dar conta. Não é tua função, você não é o tesoureiro da igreja, você não é o pastor da igreja. O rei, ele quis fazer uma oferta ao Senhor. Só que essa oferta ao Senhor, Deus não aceitou, porque só quem poderia ofertar era sacerdote. Você não é sacerdote, você é rei. E de você eu não quero. Pegou a visão do reino? Pegou como que é as coisas do reino? Não é como a gente pensa. Muitas vezes só uma boa intenção para ter uma atitude benevolente, para ter uma atitude bondosa, para ter uma atitude correta não basta. Precisamos aprender a ter atitudes dentro da vontade de Deus. Precisamos aprender a ter atitudes dentro dos planos de Deus. Querido, querida, nós vemos que então Azarias, ou Uzias, como está em 2 Crônicas, quando ele oferece um sacrifício ao Senhor, ele sai do templo leproso. Olha isso. Um rei que teve atitudes boas, porém fez atitudes pela metade, vai oferecer
um holocausto, uma oferta ao Senhor, e sai do lugar leproso. Olha que peso. Olha a situação que aconteceu. Aqui eu e você precisamos aprender que tem coisas que cabem a nós e tem coisas que nem devemos querer nos meter. Tem atitudes que você vai ter que tomar. Tem atitudes que nem tente, nem queira saber. Isso não cabe a mim. Se o rei tivesse pensado isso, se Uzias tivesse pensado, olha, não cabe a mim ofertar. Chama Zacarias, ele era orientado, pastoreado, cuidado pelo profeta Zacarias. Chamasse Zacarias e falasse, Zacarias, quero oferecer holocausto ao Senhor. Você é profeta, você é sacerdote, vai lá e oferece ao Senhor. Mas não, ele quis ele fazer por ele. Cuidado quando você quer fazer por você sem autorização de Deus. Porque o homem pode vender os teus princípios. Deus não. Os princípios de Deus são imutáveis. E nós vemos que, como diz aqui no versículo 5, e o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Olha aqui. Ele entrou onde não era para entrar. Ele ofereceu o que não era para ele oferecer. E ele passou o resto da vida dele, com uma lepra. E qualquer pessoa que tivesse lepra jamais entraria no templo. Aquela atitude do rei de Judá, que foi um rei bom, que foi um rei que seguiu os passos do seu pai, porém foi um rei metadinha. Ele só fez pela metade, não quebrou todos os altares. Lá na frente fez com que ele se engrandecesse e ele achasse que ele era tão bom quanto o sacerdote. Eu sou tão bom. Sabe aquele tipo de crente que está dentro da igreja? Deus fala comigo também. Também sou profeta. Também sou de Deus. Aqui. Esse é o fim. Lepra. Aí você olha para a vida do camarada, casamento quase destruído, se já não destruiu, filho nas drogas, outro na prostituição, outro doente, outro em adultério, aquele caos. Porque não respeita a autoridade. Precisamos aprender a respeitar a autoridade. Precisamos entender. Bispa, o que eu preciso fazer para mudar a minha situação? Eu já te trouxe aqui. Se posicionar. Se posicionar com princípios. E o terceiro ponto que eu te trago. Respeite autoridades. Fulano é teu líder, discorda dele, entra em oração, não entra em briga. Não entra em debate. A oração move a mão de Deus. Filho, filha, se a oração move a mão de Deus... Pensa o que ela pode fazer com o restante. Pensa o que Deus pode fazer com todo o resto. Se a oração é capaz de mover a mão de Deus na direção, pensa o que não é, a oração não pode quebrantar? O que a oração não pode mudar? Então aprenda, querido, querida, isso. E certamente, se você cumprir esses 3 passos, a sua situação muda. Se posicione. Se posicione com o princípio e até o final. E terceiro, respeite a autoridade. Respeite quem Deus escolheu, porque não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu para estar acima de você. Respeite, honre e você também será honrado. Amém? Vamos orar agora? Feche os seus olhos, liga o teu pensamento em Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por mais este momento na tua graça, na tua presença. Senhor, como é maravilhoso estar diante de Ti, como é maravilhoso estar na Tua casa, como é maravilhoso nos enchermos de Ti. Maravilhoso é, Senhor, estar em Tua presença, é maravilhoso poder Te adorar. Pai, eu peço que o Senhor prepare a oportunidade para que essa pessoa esteja conosco no domingo, 8h30 da manhã ou às 6h30 da noite. Que o Senhor cuide dela. Aqueles que não podem, que estão em outro estado, Senhor, que o Senhor os visite, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja e que o Senhor os abençoe onde tocar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Querido, querida, lembrando que toda terça-feira, às 18 horas, eu entro na live e às 18h45 eu entro para aquela live
Afinal, perguntar não ofende. Então, já se prepara, já se programa e vem. Vem estar conosco que será uma bênção. Amém? Um ósculo santo, Deus abençoe vocês. Até domingo, 8h30 da manhã ou 6h30 da noite, se Deus quiser. Pela live, pelo Instagram, 9 horas da manhã e às 19 horas da noite. E ao vivo, 8h30 da manhã e 6h30 da noite, na Estrada da Gabiroba, número 80 em Carapicuíba. Estrada da Gabiroba, número 80 em Carapicuíba. Você é o nosso convidado especial. Que Deus te abençoe.